continuação da leitura do novo comentário bíblico de São Jerônimo do Novo Testamento, continuando os comentários ao livro, né, o Evangelho segundo São Mateus, o livro de Mateus. E nós estamos na parte G, chamada Pregação de João Batista. Agora ele começa a analisar e fazer os comentários a partir do capítulo 3, os versículos de 1 a 12 do livro de Mateus. Mateus passa um tanto abruptamente da infância de Jesus para o começo de seu ministério público. Neste momento, Mateus adota a narrativa de Marcos, a qual se adicionam frases e ditos de que, aqui os versículos de 7 a 12, parte do 11 e todo o versículo 12. Isso complica a situação literária. Mateus começa com a atividade de João Batista, primeiro, naqueles dias, cerca de 26 depois de Cristo. João Batista, pregador judeu, do arrependimento, João procede de um ambiente sacerdotal essênio e é conhecido fora das fontes bíblicas. Mateus o introduz aqui por causa de suas tradições e porque, embora houvesse diferenças entre eles, João e Jesus foram tidos pelos primeiros cristãos como relacionados por suas pregações proféticas, seriedade religiosa, prática do batismo e expectativa do final dos tempos num futuro próximo. Alguns dos discípulos de João Batista desenvolveram seu movimento como rival do cristianismo, como visto em Mateus, capítulo 11, versículo 2. Contudo, por causa do seu martírio e por causa do respeito de Jesus para com ele, os cristãos começaram a considerá-lo um precursor de Jesus. Mateus vai além de outros evangelistas, fazendo de João um pequeno Jesus, pondo a própria mensagem central de Jesus em sua boca. Referência ao versículo 2, com o capítulo 4, versículo 17. E identificando João Batista com Elias. Versículo 2. Arrependei-vos. O termo grego metanoem conota uma mudança de postura. O termo em hebraico sub significa voltar-se de seus pecados para Deus, um tema fundamental nos profetas do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, para ideias rabínicas de arrependimento. Para analogias clássicas das pregações de João Batista na diatribe cínico-estoica, ver o Stollers de Diatribe e o que mais? Isso, é a continuação. O reino dos céus está próximo. Veja o comentário sobre o capítulo 4, versículo 17. E ao contrário dos outros sinóticos, Mateus adia o tema perdão dos pecados até o capítulo 26, versículo 28. Terceiro versículo. Isaías 43 é citado na forma da Septuaginta e as referências a Yahvé são transferidas a Jesus. Esta é a primeira citação do Deutero-Isaías, o profeta da Boa Nova de consolação, libertação e retorno do exílio. Deutero-Isaías é muito importante para o Novo Testamento como uma espécie de proto-evangelho, mas o Novo Testamento o desnacionaliza e remove dele a nota de vingança. Esta passagem era importante também para os essênios. Quarto versículo. Pelos de camelo. A roupa é de um profeta, especialmente Elias. Gafanhotos e mel silvestre. Sua dieta sugere o alimento silvestre. Na tradição posterior, João Batista transformou-se em um modelo para os monges, que não deviam comer carne. Uma vez que os gafanhotos eram um tipo de carne, eles foram reinterpretados como vagens de alfarroba. Versículo 5. Região vizinha ao Jordão. Poderia incluir não somente a Galileia, mas também a Transjordânia e os lagos de Enom. Uma área ampla. Versículo 6. Eram batizados. Do grego baptisen, que significa mergulhar ou imergir. Cerimonialmente, talvez também aspergir. Aqui o batismo é um ritual religioso de limpeza ou de purificação, como analogias nas abluções sacerdotais do Antigo Testamento. Farisaicas e quirânicas aqui não são feitas apenas pelo penitente, mas por João.
Confessando os pecados. Um sentimento de culpa moral é difundido, como é a necessidade de confessar, mas as formas que essa necessidade toma variam muito. Não está claro como a confissão foi feita aqui, mas talvez devêssemos pensar no dia da expiação, quando aconteciam lamentações gerais pelas promessas não cumpridas. Versículo 7. A fonte Q começa aqui. Mateus reduz os destinatários aos fariseus e saduceus. Por que esta severidade para com estes dois grupos? De acordo com Joséfo, havia 3 seitas principais dentro do judaísmo neste tempo: fariseus, saduceus e essênios. Um quarto grupo foi associado frequentemente aos zelotes, embora os fariseus não fossem sempre hostis a Jesus. E, em Marcos, não tomem parte em sua morte. Jesus sentiu-se obrigado a criticá-los severamente pela importância que tinham como líderes religiosos. O movimento em suas origens, o período macabeu, tinha ajudado a salvar o judaísmo, mas nessa época se tornara perigosamente rígido e exclusivista. No tempo de Mateus, seus herdeiros, os rabinos, haviam se tornado os principais oponentes judeus do cristianismo, e Mateus está determinado a mostrar que o cristianismo representa o verdadeiro Israel. Os saduceus eram o partido sacerdotal relacionado de maneira muito próxima ao templo, e assim implicado mais diretamente na morte de Jesus. Capítulo 26, versículos 3 e 4. Raça de víboras, esta expressão é repetida em 12, versículo 34, e veja Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, e João, capítulo 8, versículo 44. Ira que está para vir. Embora a ideia fundamental seja tão antiga quanto os profetas, pensamento do Antigo Testamento, há uma nova nota de urgência escatológica no chamado ao arrependimento. O julgamento de Deus está próximo. Versículo 8. Fruto. As boas obras que vão além das boas intenções do arrependimento são a comprovação. Versículo 9. Filhos de Abraão, a salvação não é hereditária. Isto sugere um tema básico em Mateus. Os gentios podem ser salvos. Verificar, Amós, capítulo 3, versículo 2. Deus não mostra parcialidade étnica ou social. Versículo 10. Já, a situação é política e espiritualmente tensa e urgente. Machado. Isaías, capítulo 10, versículo 34 e Jeremias, capítulo 46, versículo 22. Árvore. Mateus, capítulo 7, versículo 19. Outra referência a essa mesma palavra. Versículo 11. Eu não sou digno nem ao menos de tirar-lhes as sandálias. Mateus difere dos outros evangelhos e de Atos, capítulo 13, versículo 25, ao apresentar tirar em vez de desatar. Isto pode refletir um refinamento rabínico posterior, que ensina que o discípulo deve fazer para seu mestre qualquer coisa que um escravo faria, exceto retirar seus sapatos. Com fogo. Aqui devemos distinguir que João Batista provavelmente disse de acréscimos cristãos posteriores. Se as palavras com Espírito Santo e são deixadas de lado como um acréscimo posterior, então João Batista aponta para o julgamento do próprio Deus. Versículo 12. Recolherá seu trigo. A colheita fornece imagens da separação no julgamento. Queimará. Veja Isaías, capítulo 48, versículo 10, capítulo 6, versículo 24 e Jeremias, capítulo 7, versículo 20, etc. Agora a parte H, chamada o batismo de Jesus. Ele vai fazer comentários do capítulo 3, dos versículos 13 ao 17. O batismo de Jesus por João Batista no Jordão é tão importante teologicamente que é tratado por todos os 4 evangelistas, cada um à sua própria maneira. Marcos apresenta um relato sucinto, no capítulo 1, dos versículos 9 a 11, teologicamente ingênuo e sem constrangimentos, mas depois que o escreveu, a história transformou-se rapidamente em um problema para a proto-igreja, porque era tido como inadequado que o Jesus sem pecado fosse batizado por seus pecados. Mateus omite, portanto, a referência em Marcos 1, 4 ao perdão dos pecados e acrescenta os versículos 14 e 15. Versículo 15. Deixe estar por enquanto.
Este versículo expressa uma limitação temporal, implicando uma mudança após a cruz e a ressurreição, ou após a morte de João Batista. Justiça. Justiça e retidão são duas traduções da mesma palavra grega dikaiosune. A justiça... Dikaiosune. A justiça é o segundo grande tema teológico de Mateus, após o reino de Deus, com o qual está estreitamente relacionado. Aqui, como em outras partes do Evangelho, refere-se à justiça ética ou retidão de vida. Cumprir toda a justiça, isto é, fazer perfeitamente tudo que é justo e torna justo, porque se é obediente à vontade de Deus. O cumprimento ou plenitude são também uma ênfase encontrada em Mateus. Aqui, como em qualquer outra parte, Jesus se identifica com o povo, assim como nas refeições com os pecadores, mostra sua solidariedade com eles. Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22, desloca o batismo para uma oração subordinada, acrescenta sua oração característica e coloca a descida do Espírito Santo no centro. O acontecimento transforma-se num pequeno Pentecostes. João capítulo 1, dos versículos 29 ao 34, sente o constrangimento do batismo de maneira tão aguda que deixa de mencioná-lo completamente. Em vez disso, João Batista chama Jesus de Cordeiro de Deus. A conclusão óbvia dessa história traditiva é que Jesus foi de fato batizado por João Batista no Jordão. A proto-igreja preservou o incidente mesmo incomodada por ele, mas a parte seguinte do texto, os versículos 16 e 17, representam um elemento mais sobrenatural que a antiga crítica das formas classificava como um mito. Agora, parece mais exato, entretanto, vê-la como uma visão interpretativa, como nos Targums do Gênesis 22, versículo 10 e capítulo 28, versículo 12, que comenta o próprio acontecimento. Versículo 16, batizado Jesus. Mateus menciona o batismo no particípio e relata a abertura dos céus e a mensagem da voz vinda dos céus de uma maneira pública, objetiva, apesar de a descida do Espírito de Deus, fraseologia do Antigo Testamento, ser ainda descrita como uma experiência privada do próprio Jesus. Ele viu, como em Marcos. Pomba, veja Gênesis capítulo 1, versículo 2, e o Espírito descendo sobre ele significa que Jesus foi ungido como Messias. Atos capítulo 10, versículo 37 e 38. Isto é, que ele recebeu poder, sabedoria e santidade para esse papel. Versículo 17. Uma voz. É o que os rabinos chamavam de batikol. Tradução literal, né? A filha da voz, isto é, uma pequena voz ou sussurro. Um agente da revelação para alguns, contudo, geralmente rejeitado como inválidos em questões legais pelos rabinos posteriores. Referência a Mateus, capítulo 17, versículo 5. E este é meu filho amado. As palavras são uma alusão a Isaías 42, 1, mas com alguma referência a Gênesis 22, 2 e Salmos 2, 7. Significam que Jesus deve ser o servo sofredor de Deus e somente neste sentido humilde, o Messias. O servo é uma figura misteriosa que, embora inocente, sofre por seu povo. É o tema de 4 cânticos em Deutero Isaías. O hebraico reza servo e não filho. Filologicamente, a mudança tornou-se possível pelo termo grego pais, usado às vezes na Septuaginta para traduzir o termo hebraico ebed, servo, mas que também significa menino, filho. De servo para filho, o passo não é grande. Não obstante, a mudança poderia ter sido feita deliberadamente em função da percepção da filiação singular de Jesus como sua condição de servo. A objeção de Hooker de que naquele tempo o servo não era compreendido como uma pessoa em particular não é decisiva porque é uma reinterpretação, fusão e transformação contínua de ideias messiânicas do Antigo Testamento e do judaísmo no Novo Testamento. Jesus se transforma num imã de títulos salvíficos. Na tradição cristã posterior, o batismo é considerado a primeira revelação neotestamentária da Trindade econômica, posto que o Pai, o Filho e o Espírito aparecem conjuntamente nesta cena.
E o batismo de Jesus se transforma num modelo para o batismo cristão. Vamos agora para a parte 19. Ponto 19, né? Agora esse é o ponto I. Chamado A Tentação de Jesus. Ele vai comentar o capítulo 4, versículos 1 a 11. Marcos relata este acontecimento em apenas 2 versículos, capítulo 1, 12 e 13. Conta o fato da tentação, mas não dá detalhes. Isto é importante porque provavelmente reflete de modo exato a situação dos discípulos a respeito desse acontecimento. Sabiam que Jesus fora tentado, a historicidade do acontecimento não admitia dúvidas, mas uma vez que a tentação é uma experiência essencialmente íntima e pessoal, não sabiam exatamente o que tinha acontecido na consciência de Jesus. A versão de que em Mateus e em Lucas representa, assim, um midrash narrativo ou uma interpretação do acontecimento de modo a torná-lo pastoralmente útil para os crentes. Isto é feito conectando os 40 dias de jejum com Moisés e Elias no deserto e com a tentação ou prova da paciência de Deus pelo povo no Êxodo, que se rebelou contra o alimento divino, o maná, e adorou o bezerro de ouro. E ao identificar Jesus como filho de Deus, no versículo 3, significando Israel o povo de Deus, veja 2,15, não o Messias, todas as respostas de Jesus ao tentador são citações de Deuteronômio 6 a 8, né? Capítulo 6 ao capítulo 8. As tentações individuais em Mateus não são tão estranhas como parecem à primeira vista. Todas se baseiam em várias formas de pecado contra o grande mandamento de amar a Deus. Abre aspas, com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua força. Fecha aspas, Deuteronômio 6, 5. Capítulo 6, versículo 5. Conforme a ordem foi compreendida pelos primeiros rabinos, coração refere-se aos 2 impulsos ou pulsões afetivos, o bem e o mal. Alma significa vida, inclusive o martírio. Força significa riqueza. Força significa riquezas, propriedades e outras posses externas, e este tema fundamental do amor de Deus une todo o relato. Filho de Deus, assim o tentador chama Jesus, isto é, o representante de Israel. Pedras. Transformar as pedras em pães implicaria o pecado da rebelião contra a vontade divina. Nossa. 4, versículo 4, né? Só de pão. A resposta de Jesus vem de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Para compreender seu significado completo, deve-se ler todo o contexto em Deuteronômio 6 a 8. A palavra de Deus é transformada no alimento principal. Versículo 5. Somente a primeira tentação ocorre no deserto. A cidade santa, Jerusalém. Versículo 6. O Filho de Deus, Jesus, é interpelado outra vez como representante do povo e é convidado a testar o cuidado providencial de Deus, arriscando desnecessariamente sua vida. Uma zombaria do martírio real e da paixão futura. Anjos. O diabo cita a escritura, neste caso Salmos 91, 11 e 12, segundo a versão grega. Versículo 7. Não tentarás ao Senhor. A resposta de Jesus vem de Deuteronômio 6, versículo 16. Deve-se servir ao Senhor com toda a sua vida, mas não de maneira leviana. Versículo 8. Todos os reinos do mundo com seu esplendor. Glória, o termo bíblico para designar o esplendor ou a riqueza exterior ou manifesta, a plenitude da existência. Aqui ela representa a tentação de preferir o poder e a riqueza ao amor a Deus, compreendido como fidelidade e aliança com Ele. Versículo 10. A ele só prestarás culto. A resposta de Jesus vem de Deuteronômio 6,13, que resume a grande mensagem veterotestamentária do monoteísmo ético. Somente Deus é digno de nossa adoração. A tentação de Jesus tem significado universal. A. Jesus representa Jesus porque ele é o início do novo povo de Deus, fundador de uma nova humanidade. B. Tentação fundamental é não amar a Deus de todo o coração, correndo risco de vida às custas da riqueza. Jesus é mostrado aqui
como perfeito amante de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 15.